Bem-vindos a mais um Deep Dive. A gente sempre vê aqueles quadros, né? Em escritórios de advocacia, com missão, visão e valores. Será que isso faz sentido? Será que isso é só um conjunto de palavras vazias? O André Medeiros, da Advoco Brasil, ele coloca essa questão no artigo dele, missão, visão e valores. Uma tríade vazia. E é isso que a gente vai discutir no nosso Deep Dive de hoje. É bem provocativo, né? Porque faz a gente pensar se a gente está realmente seguindo, né? O que a gente coloca nesses quadros, nesses documentos, o Medeiros ele defende a criação de um manifesto. Um documento que vá além de frases bonitas, né? Que define a identidade do escritório, os princípios que realmente guiam as ações, né? E qual a diferença, na prática, entre o manifesto e essa tríade mais tradicional? Missão, visão e valores. A grande crítica do Medeiros é que, muitas vezes, a missão, visão e valores acaba sendo algo superficial. Ele usa uma expressão que eu achei bem interessante no artigo dele, que é palavras bonitas em um documento engavetado. Ou seja, fica só no papel, não vira ação, né? É como se fosse um mapa do tesouro que a gente guarda na gaveta e nunca usa para procurar o tesouro, né? Exatamente. E o manifesto ele vem justamente para ser esse guia, né? Para transformar os valores em ações, em algo prático. O Medeiros ele fala, por exemplo, da importância de transformar valores abstratos, né, em frases que realmente motivem a equipe. Então o manifesto ele foca bastante nessa parte prática, né? De como aplicar os valores no dia a dia do escritório. Isso mesmo. E essa diferença, ela tem um impacto muito grande na forma como o escritório se posiciona no mercado, né? Como ele se relaciona com os clientes, com a equipe e principalmente no mercado da advocacia brasileira, que é tão competitivo, né? E como você acha que essa realidade da advocacia, né, no Brasil, com as suas particularidades, influencia a aplicação do manifesto? Que tipo de impacto ele pode ter? A advocacia no Brasil, ela está em constante transformação, né? Tem novas tecnologias, novas regulamentações, e o manifesto ele pode ser um norte, né? Para ajudar o escritório a navegar por essas mudanças e se destacar nesse mercado. E se destacar também na hora de atrair clientes, né? O Medeiros fala bastante sobre isso no artigo, né? Como o manifesto pode influenciar na escolha de um escritório. Pensa bem. Você está procurando um escritório e se depara com dois, que oferecem basicamente os mesmos serviços. Só que um deles tem um manifesto que reflete valores que você admira. Ética, transparência, compromisso social. Qual você escolheria? Sem dúvida, o que tem um manifesto que eu me identifico, né? Pois é. E além de atrair clientes, o manifesto ele também impacta a cultura interna do escritório, né? A forma como a equipe trabalha. Hum. O Medeiros coloca que quando a equipe se identifica com os valores do manifesto, né? As pessoas se sentem mais motivadas, mais engajadas, mais comprometidas com o sucesso do escritório. É como se criasse um senso de pertencimento, né? Uma É. identidade que vai além das tarefas do dia a dia. Exatamente. E essa identificação, ela se reflete em tudo, né? Na comunicação, no atendimento ao cliente, na forma como os problemas são resolvidos. E como que a gente constrói esse manifesto na prática? O Medeiros, ele propõe um guia prático, com passos bem definidos. O primeiro passo, por exemplo, seria definir os valores inegociáveis do escritório. Aqueles princípios que norteiam todas as ações, que não são negociáveis em hipótese alguma. Seriam os pilares, né? A base da identidade do escritório. Isso. E a partir dessa base a gente projeta o futuro, né? Imagina o escritório que a gente quer construir e o impacto que a gente quer gerar no mundo. Mas como transformar essa visão de futuro em algo prático? Aí entra a arte de transformar os valores e a visão em frases impactantes, né? Que realmente capturem a essência do escritório. Esse é um dos pontos mais importantes do Guia do Medeiros. Uhum. E como garantir que essas frases não fiquem só no papel, né? Que o manifesto não vire só mais um quadro na parede. Aí a gente entra na parte da implementação do manifesto, né? Ele precisa estar presente na cultura da empresa, no dia a dia, nas decisões, nas atitudes da equipe. É como se a gente transformasse o manifesto num código de conduta. Isso. E para facilitar essa jornada, o Medeiros disponibiliza um guia completo em formato de e-book, com dicas e exemplos. Que legal. Então, para quem quiser se aprofundar, já sabe. Tem um e-book para ajudar a construir o manifesto. E na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai explorar esse guia do Medeiros e discutir como colocar o manifesto em prática no dia a dia do escritório. Até a próxima. De volta para o nosso Deep Dive, falando sobre o manifesto. A gente começou a explorar essa ideia, né, do André Medeiros, de que missão, visão e valores às vezes fica só no discurso, né? Fica só na teoria. E agora a gente vai se aprofundar no guia que ele propõe para construir um manifesto de verdade. Um dos pontos que ele destaca logo de cara é definir os valores inegociáveis do escritório, né? Aqueles que são a base, a espinha dorsal, digamos assim. Como você vê esse processo na prática? É como se a gente estivesse buscando a alma do escritório, sabe? Aquilo que que o diferencia dos outros. Não é só escolher palavras bonitas, é mergulhar fundo no que realmente importa. E como a gente faz para essa busca não ficar muito abstrata, muito vaga? Uma dica legal que ele dá é reunir a equipe e ter um debate aberto, sabe?
compartilhar histórias, experiências, até as frustrações. Isso ajuda a mostrar a verdadeira identidade do escritório. É como construir o manifesto em conjunto, né? Ouvindo todo mundo. Exatamente. E aí, com base nesse debate, a gente consegue definir os valores que realmente representam a essência do escritório. Beleza, definimos os valores e aí qual o próximo passo? Aí o Medeiros propõe um exercício de futurologia, sabe? Imaginar um escritório ideal, o impacto que a gente quer ter no mundo. Pensar no legado que a gente quer deixar. É como se a gente traçasse um mapa, né? Um caminho a seguir com base nos valores que a gente definiu. Isso. E esse mapa não precisa ser rígido, ele pode ir se adaptando ao longo do caminho. O importante é ter uma direção clara, um norte. Uhum. E como a gente transforma essa visão de futuro em algo concreto? Algo que a gente possa aplicar no dia a dia. É aí que entra a habilidade de transformar valores em frases que impactam, né? Frases que inspirem, que mobilizem, que transmitam a alma do escritório. E como a gente encontra as palavras certas para fazer isso? O Medeiros sugere frases curtas, diretas, que vão direto ao ponto, usar verbos de ação, transmitir emoção, criar frases que as pessoas memorizem. É como se a gente estivesse buscando a poesia por trás da advocacia, né? Exatamente. E essa poesia pode estar na simplicidade, na autenticidade, na capacidade de tocar as pessoas. No guia ele menciona alguns exemplos, né? De escritórios que conseguiram transformar seus valores em frases memoráveis. Você lembra de algum? Lembro de um escritório que tinha como valor principal a justiça social. Eles resumiram esse valor numa frase simples, mas poderosa: lutamos por um mundo mais justo. E essa frase virou um lema para eles, inspirando a equipe e atraindo clientes que compartilhavam dos mesmos ideais. Que legal. Mostra como o manifesto pode conectar valores com ações, né? Transformar palavras em realidade. Mas e depois que o manifesto está pronto? Como a gente garante que ele não vai ficar só na gaveta? Aí a gente entra na fase da implementação. O manifesto precisa ser comunicado, compartilhado, integrado na cultura do escritório. Ele precisa virar um guia para tudo que o escritório faz, né? Isso. Está presente nos materiais de comunicação, no site, nas redes sociais, nas reuniões, em tudo. Mas como a gente faz para essa integração ser genuína? Para não virar só fachada? É importante que a equipe participe de todo o processo, sabe? Que as pessoas se sintam parte daquilo. A liderança precisa criar um ambiente de diálogo aberto onde todo mundo pode contribuir. É como se o manifesto fosse um processo contínuo de construção, né? Um guia vivo que vai se adaptando às mudanças. Perfeito. O manifesto não é o fim da linha, só o começo. E para ajudar nessa jornada, o Medeiros traz um monte de ferramentas e estratégias práticas no guia dele. E na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai explorar essas ferramentas e estratégias. Vamos ver como o manifesto pode transformar a advocacia na prática. E chegamos na última parte do nosso Deep Dive, né? Falando sobre o manifesto na advocacia. A gente viu como sair daquela tríade tradicional, né? Missão, visão e valores. E como construir um manifesto de verdade com base no guia do André Medeiros. Definir valores, projetar o futuro, transformar tudo isso em frases que inspiram, a gente já viu tudo isso. Mas agora eu queria te ouvir, com a sua experiência no mercado jurídico, falar sobre escritórios que aplicaram o manifesto na prática, né? E resultado eles tiveram. Que lições a gente pode tirar disso? Olha, me vem à mente o caso de um escritório especializado em direito ambiental, sabe? Eles estavam crescendo bastante, com novos sócios, equipe maior, só que esse crescimento estava meio que diluindo a identidade deles, sabe? A equipe estava perdendo a coesão. Crescer sem alma, né? É, mais ou menos isso. E aí eles resolveram criar um manifesto. Foi um processo bem intenso, com a participação de todo mundo. Eles contaram histórias, falaram dos valores, do futuro que eles queriam construir juntos. E qual foi o impacto disso? Mudou alguma coisa no escritório? Mudou completamente a cultura deles. O manifesto virou referência para tudo, sabe? Desde a contratação de novos membros até a forma como eles conduziam os processos, a comunicação com os clientes, os valores que eles definiram, tipo ética, sustentabilidade, justiça social, tudo isso passou a fazer parte do dia a dia. E os resultados, né? Deu para ver alguma mudança? Deu sim. A equipe ficou mais unida, mais motivada, mais engajada. A comunicação interna melhorou muito. E o mais importante, os clientes perceberam essa mudança, sabe? Elogiaram a postura ética, o compromisso do escritório. Que legal. É a prova de que o manifesto funciona de verdade, né? Mas imagino que não seja fácil implementar isso, né? Que desafios os escritórios podem enfrentar? O maior desafio, eu acho, é não deixar o manifesto virar só um discurso bonito, sabe? Um quadro na parede, sem nenhuma conexão com a realidade. Para funcionar, ele precisa ser vivido, né? A equipe precisa se apropriar daquilo. Não basta escrever, tem que praticar, né? Exatamente. E para isso acontecer, a equipe precisa participar de tudo, da criação até a implementação. A liderança do escritório precisa criar um espaço de diálogo, sabe? Onde todo mundo pode dar sua opinião. Transformar o manifesto num processo contínuo, né? Que vai se adaptando às mudanças. Isso aí. O manifesto é só ponto de partida.
E para quem quiser se aprofundar mais, o André Medeiros disponibiliza o guia completo em formato de book, né? Isso aí. Tem bastante material para quem se interessou. E para a gente encerrar o nosso Deep Dive, queria te pedir para deixar uma reflexão para os nossos ouvintes. Se o seu escritório tivesse um manifesto, qual frase representaria a alma dele? Boa pergunta. Acho que essa é a pergunta que todo escritório deveria se fazer, né? Qual é a nossa essência? O que a gente quer deixar de legado para o mundo? Uma ótima pergunta para a gente levar para a vida, né? E com essa provocação, a gente encerra o nosso Deep Dive sobre o manifesto na advocacia. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenham se inspirado para construir um futuro mais autêntico e engajado para os seus escritórios. A gente se vê na próxima.